A gente trouxe aqui no CNN 360 que o Emídio de Souza, deputado estadual, que fala muito pouco, muito próximo de Lula, unha e carne, é o secretário de Finanças, o cara que toca o dinheiro do PT, saiu em aqui no CNN 360 defendendo as conversas de Lula e Geraldo Alckmin. Não foi suficiente? Hoje o próprio Lula o fez. Vamos ouvir o que ele fala sobre Alckmin como vice. Da minha parte, não existe nenhum problema de fazer aliança com o Alckmin e ter o Alckmin de vice. Não tem nenhum problema. Nós vamos construir um programa de interesse da sociedade brasileira. Todo mundo sabe o que eu quero, sabe, para esse país. Não abro mão de que a prioridade é o povo brasileiro, a prioridade é o povo trabalhador, a prioridade é a classe média baixa, a prioridade é o povo que está desempregado, aquele chamado descamisado que o Collor falava em 1989. Essa gente é que tem que ser nossa prioridade. E eu espero que o Alckmin esteja junto, sendo vice, não sendo vice, sabe, porque me parece que ele se definiu de fazer oposição definitiva, não apenas ao Bolsonaro, mas também ao dorismo aqui em São Paulo. É importante lembrar que o PSDB do Dória não é o PSDB social-democrata do Mário Covas, do Fernando Henrique Cardoso, do Zé Serra, criado no período da Constituinte, no tempo do Franco Montoro. Essa fala do ex-presidente Lula, ela é tão reveladora de tantos movimentos que eu vou pedir sua atenção aqui para a gente começar a descascar. Primeiro, Lula, vou aqui na obrigada, gente. Primeiro, Lula joga ali abertamente, eu estou conversando muito com o Gilberto Kassab para a gente fazer um projeto. O que Lula deixa claro aí? Ele quer o PSD, ele precisa do PSD. 2, Lula deixa claro que o partido que vai abrigar Geraldo Alckmin ainda está em discussão. E por que não o próprio PSD? Por que não o PV? Por que não outro partido que não o PSB? Alô, o PSB de Siqueira, do governo de Pernambuco, o PSB que quer lançar Márcio França em São Paulo. Lula está deixando muitas cartas na mesa de propósito. Sabe que tendo mais opções também tem mais poder de barganha. Ele quer Fernando Haddad candidato ao governo em São Paulo e vai lutar por isso. Haddad tem dito, o Lula está fechado com ele e não vai sair. Uma outra face dessa fala de Luiz Inácio Lula da Silva é o discurso de arrumação dentro do PT. Lula estava... Rui Falcão, numa entrevista para a Folha de São Paulo, ex-presidente do PT, disse o seguinte: eu avisei o ex-presidente que eu era contra e que eu ia falar sobre o assunto. Contra o quê? Alckmin como vice. Inclusive, comunicou que estava assinando um abaixo-assinado. E o Lula disse tudo bem, foi o que disse o Rui Falcão. Hoje o Lula está dizendo que não está tudo bem não. Que ele quer sim Geraldo Alckmin do lado dele e que isso é uma ordem. Meia palavra de Lula no PT basta. Não é ordem de cima para baixo que ele está mandando, Daniela, não. Ele está deixando claro que o desejo dele é esse. Que o desejo dele é esse. Talvez assim ajudando a amainar a temperatura interna. E aí tem um quarto ponto, aliás, que é importantíssimo você ficar de olho. Lula separa Alckmin de Dória. Ele fala, Alckmin não é o PSDB dorista. Alckmin não é o PSDB de João Dória. Alckmin é do PSDB de Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas e Franco Montoro. Esse PSDB histórico, que Lula mesmo cita, nasce na Constituinte. Com isso, Lula quer dizer o quê? Que está ficando com o que ele entende ser a melhor banda da centro-direita no Brasil. E coloca Alckmin como representante deste PSDB. Daniela, você falou com os aliados de Geraldo Alckmin? Sim. Sim, e Alckmin aparentemente está mais do que satisfeito com essa manifestação que veio e segue interessadíssimo em contribuir com o projeto. Aliás, essa é a palavra unida do PT, fazer um projeto. O Lula está usando muito essa palavra e fez questão de citar foco no social, nos descamisados, nos desempregados. Alckmin, quando teve com Paulinho da Força, também disse: a fome e o desemprego no Brasil são os principais problemas a serem atacados. Para finalizar, o ex-presidente Lula
Depois, eu estou aqui recebendo agora a temperatura de dentro do PT, né? A avaliação de um dirigente do partido é que Lula foi muito bem nessa fala que fez sobre Geraldo Alckmin, mostrando ali para onde o vento da majoritária, da ala majoritária, que ele tem bastante influência, claro, do PT, está remando. O ex-presidente, portanto, recoloca ali Alckmin e blinda um pouco a imagem do tucano dessa série de críticas que foram feitas.